Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Estamos começando mais um novo Comércio Cast, o nosso podcast que quer auxiliar você que quer montar uma empresa ou que já tem uma empresa e quer escutar um pouco das ideias de grandes empresários que estão tendo a oportunidade de conversar conosco aqui. A gente tem aprendido muito com esses empresários. E quando eu digo empresários, a gente recebeu vários directs, né, Paçoca? Mais de 20 só a semana passada. Porque a gente tem trazido muito homem aqui, né? E daí falaram, mas vocês não estão levando as empresárias mulheres? Aí a gente fez um convite para uma empresária aqui da nossa região, Thaisa Ferraz. Seja bem-vindo, Thaís. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, a gente não sabe que hora que o pessoal vai escutar, não é? Né, o podcast nosso, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos trocar figurinha. Vamos lá, a gente quer escutar um pouco da Thaisa. Ela é empresária no segmento aí de bebidas. Isso. Né? Ela vai explicar um pouquinho para nós. E a gente quer escutar muito as suas dificuldades, os seus acertos, os seus erros. Porque o objetivo do podcast é esse, é trazer uma reflexão para quem nos ouve, quem nos assiste, né? Se ele quer montar um negócio, porque ele entenda que não é uma estrela que cai na cabeça dele e ele vai lá e monta o seu negócio, que o plano de negócio é muito importante e que a gente pode realmente estar auxiliando. Né? E a gente tem o apoio aqui do Sindivale, da TV Sul de Minas em Foco. Né? O Lucas não está aqui agora, mas daqui a pouco está chegando para gravar o próximo programa. E é isso, Thaisa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Thaisa Ferraz. Tem a empresa Adega do Patrão, isso. Né? É consultora, é um monte de coisa que ela vai poder falar para nós aqui. É mãe, é esposa. A mulher hoje é um polvo, né? A gente é mãe, a gente trabalha, cuida da família, dos filhos, graças a Deus, né? E vamos embora. Mas eu brinco muito que é a adega da patroa, na verdade. Não é a adega do patrão. É isso aí. Mas não podia desmoralizar o marido, né? Tá e certo. a gente brinca tanto isso que uma vez chegou um cliente lá na loja e falou, mas eu coloquei no Waze a adega da patroa. Tem alguma coisa a ver com a adega do patrão? Eu falei, é só uma brincadeira, é a adega do patrão mesmo, né? Ô Thaís, e conta pra nós, assim, como que surgiu, quem é a Thaisa, né? Você sempre mexeu nessa área, de repente você resolveu empreender ou não? Como começou a vida dessa empresária Thaisa Ferraz? Eu sou formada em administração de empresas pela FAI e eu trabalhava, durante a faculdade eu fazia um estágio numa empresa, trabalhava na área da qualidade e mexia com auditoria. Então era auditora líder da ISO 9001 e essa parte muito burocrática, cuidava muito de planilha e não gostava. E aí quando eu me formei, eu me casei e o Marco começou a plantar, né, o bichinho do vinho em mim, porque o vinho, eu falo assim, antes e depois do vinho, né? Depois que você entra nesse mundo, você não sai mais. E eu gosto muito do vinho porque o vinho é versátil. Se você quer aprender a degustar vinho, isso é possível. E eu sou prova viva, né? Eu comecei como toda boa mineira nos vinhos de garrafão, né? Quando a gente é adolescente. Sangue de Bois? Sangue de Bois, Marcon, aqueles vinhos, né? Que a gente começa, principalmente na faculdade, não tem muito dinheiro. E aí, quando eu comecei a namorar o Marco, eu tinha 19 anos. Ele era 6 anos mais velho que eu. E isso, pra mim, era uma diferença, assim, gritante, né? E eu falava para minhas amigas que eu tava ficando com um homem mais velho. E ele era chique, porque ele bebia vinho. E o vinho tem isso, né? Essa pegada da elegância e tal. E aí eu comecei a tomar vinho para tentar acompanhá-lo, né? Mas eu não gostava do vinho. E que é o erro de quem está começando a tomar vinho. A pessoa acha que já vai tomar uns vinhos, na minha época, assim, de 50, 60 reais, há 14 anos atrás, não agradava o meu paladar. Então, cada vinho tem o seu tipo e o seu paladar. É uma escadinha crescente. Você não tem que pular etapas, né? E aí nós começamos a tomar vinho, a aprender. O Marco, na época, a empresa surgiu assim, né? O Marco, na época, ele participava de uma assinatura de vinho. E essa assinatura, ela tinha um frete fixo. Então, se ele pegasse 2 garrafas ou pegasse 20 garrafas, era o mesmo frete. E ele, como um bom empresário já, né? O que ele pensou? Eu vou chamar uns amigos e vou juntar. Quer que eu compre para você? Compre. Foi juntando uma turminha só para dividir o frete. E aí, o que acontece? O paladar da gente evolui, graças a Deus, né? Ainda bem. A ignorância é uma bênção, né? Depois que você sobe aquele patamar, você não volta. Aí é triste, né? A gente sustentar o paladar. Isso que eu ia falar, tem que evoluir o bolso também. Tem que evoluir tudo junto, porque senão a gente não acompanha. E aí os vinhos para ele começaram a ficar ruins. E ele assim, mas parece que o vinho era tão bom, né?
Por que o vinho agora tá ruim? Na verdade, não é o vinho que tá ruim, é o teu paladar que já pulou um nível acima. E ele falou, gente, eu vou parar de pegar vinho com essa empresa. Mas por quê? O que você vai fazer? Eu vou comprar o meu vinho. Eu falei, já que você vai comprar pra você, compra pra mim. Compra pra mim, compra pra mim. Então ele começou com um clube de vinhos dos amigos. Olha. E eu trabalhando na empresa que eu trabalhava. E eu assim, Marco, aí a gente casou, eu falei, pelo amor de Deus, me contrata. Me contrata, ele, não posso pagar o teu salário. Teu salário tá ajudando a segurar as pontas aqui com o mês de casamento. Eu falei, Marco, mas eu não é isso que eu quero. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar, eu quero o público. Me tira de trás do computador, né? Esse trem de planilha não é comigo, não gosto. Ai, não vejo a hora passar. E aí ele criando o clube, o clube foi crescendo. Quando ele chegou assim com uns 20 amigos, aí começaram. Marco, mas já que você traz um vinho, por que você não traz um azeite? Por que você não traz um queijo? Então começou uma demanda de produtos sem existir uma loja física. Que bom. E aí eu pedindo para ele, me contrata, consegui pedir demissão no meu emprego, depois de 5 anos. Peguei um dinheiro que eu tinha dessa rescisão contratual e aí nós investimos na adega. E aí criou-se a adega do patrão. Mas a adega do patrão sempre foi pequenininha. Eu falava que era o puxadinho mais chique do mundo. Ele tinha 3x3. A gente fez um puxadinho mesmo de vidro, mas era um puxadinho invocado. No mesmo local que é hoje, não? Não, a gente tinha uma loja que a gente trabalhava com embalagens, então ficava no cantinho dentro dessa loja de embalagens. Só que assim, era um 3x3 de vidro, mas tinha um ar-condicionado. Eu trazia trufa. Olha. Não, maluca, né? Então, o que acontece? É o que a gente estava conversando aqui antes de começar. Eu falo que a nossa sociedade, porque a gente, além de ser sócio, a gente é um casal. Então, eu brinco que eu sou arquiteta e ele é um engenheiro. Porque a arquiteta viaja nas ideias e ele me puxa e me põe o pé no chão. Eu lembro que antes da adega existir, ele não queria pôr maquininha de cartão de crédito na loja de embalagem. Não vou pôr cartão, não sei o quê, porque é um produto barato, a pessoa vai pagar assim R$1,50 no saquinho e vai querer passar no cartão. Falei, Marco, mas hoje em dia todo mundo tem maquininha, isso é prático. Não quero e tal. Aí colocamos a maquininha e foi ótimo. Depois começaram as embalagens, né? Aí eu falei, amor, a gente trabalha com vinho, a gente quer trazer uma coisa especial. A mulher, se não tiver uma embalagem, a gente não compra. Eu falo por mim. Se eu vou dar um presente para uma mãe, para uma amiga, e não tiver uma embalagem bonita, eu vou falar, mas vai vir assim? Então deixa. Eu não compro. Então eu vim para trazer problema para a cabeça do marido, entendeu? É legal. Vamos criar uma embalagem, vamos botar uma fita de cetim e fui para deixar ele louco. É legal você falar isso, porque a gente estava conversando antes também no contexto do cliente. O cliente às vezes quer muito benefício e às vezes quer uma certa vantagem. Né? Daí quando você fala em embalagem tem o seu custo. Então tem aquele cliente que de repente ele não está preocupado com a embalagem, mas daí você já falou que a mulher, você no caso, né, faz a diferença. Faz a diferença. É muito legal, porque a gente, homem, por exemplo, se vai comprar alguma coisa para um amigo, não está preocupado com embalagem não é, Emerson? Olha, é completamente diferente o perfil de consumo do homem e da mulher. O que a gente percebe nesses anos de loja, né? Por exemplo, se a Paloma for comprar um presente para você, Thaís, eu quero gastar R$200. O que a mulher quer ganhar? Se eu tenho um orçamento de R$200, a mulher quer um chocolatinho, uma bolachinha, um antepasto, um vinho que não gaste todo o meu valor, mas que eu consiga várias coisinhas e monte um kit. A mulher gosta de ganhar isso. E aí ela acha que vai dar e vai agradar um homem. O homem é prático. O que o homem prefere? Se você tem R$200 para você receber um presente, você quer uma garrafa de R$200. É isso aí. Não é? Só que você vai aprendendo com o tempo. Então, às vezes, as mulheres vêm no dia dos pais, dia dos namorados. Eu quero comprar um presente pro meu marido, quero gastar R$100. Olha, se você me permite a sugestão, o que ele gosta? Ele gosta de vinho Malbec da Argentina, né? Que é o grande queridinho do brasileiro. Vamos dar um vinho de R$100, vai agradar mais. Isso em 90% dos casos, né? Então, a gente tenta trabalhar muito com a consultoria, porque você vê pelo perfil de compra de cada um. O homem pensa completamente diferente da mulher. É muito legal a gente estar falando no podcast isso, porque assim, a gente está falando da sua empresa, mas é importante para aqueles que estão nos escutando, né, aí, ou assistindo, que ele tem que ter essas duas possibilidades dentro da sua empresa, porque também isso entra no custo da empresa, né? Se eu vendo um produto sem a embalagem para um homem,
Então sai um preço, se vende para mulher, está no custo ali. Então, exatamente. O que eu faço? Eu tenho hoje uma linha de caixas cartonadas, feitas à mão. Uma caixa que tem um custo altíssimo, então eu vendo a caixa. Tá? É uma caixa que vai custar, a mais em conta, se eu não me engano, é 65 ou 69, a caixa vazia. A mulher vai comprar. A mulher compra e a mulher ama. O homem compra outra garrafa de 69. O homem fala assim, não vamos gastar com isso não. Põe na sua sacola de presentes, que não tem um custo adicional, e vamos gastar com o que está dentro. Mas para a mulher, para você ver essas caixas, o cartão da caixa é uma aquarela pintada à mão. Olha. Que é a minha irmã que pinta maravilhosamente bem. Então, cada caixa vem uma pintura única. São duas artes. Então, a Você arte de entendeu? quem fez o vinho e a arte de quem fez a caixa. E faz a diferença, completamente. Não, à primeira vista, você compra a embalagem, né? Você compra a embalagem. Ainda mais mulher que adora uma caixa para guardar coisa, né? Hoje em dia, essas caixas organizadoras. Então, a gente tem as caixas redondas, dá para colocar chapéu, dá para colocar supply, é muito legal. Ô, Thaís, e fala para nós aqui, você está com a empresa, você estava falando 10 anos? Isso, vai fazer em maio, tem 9 anos, e o clube tem 10 anos, né? O clube surgiu um ano antes da loja existir. Legal. E, assim, a gente nunca fez nenhum investimento gigante de uma vez, porque eu sempre tenho lá o meu engenheiro me pondo o meu pé no chão. Então, a loja que era 3x3 começou a dar certo, começou a aumentar, a gente começou a colocar mesas para fora. E a gente foi meiando a loja de embalagens. A gente ia empurrando a loja e aumentando a adega. E aí eu comecei a trabalhar com alguns jantares, eu levava pessoas para cozinhar lá. Sempre, a ideia sempre foi ser um espaço menor, nunca quis ser gigante, porque eu penso, Alexandre, que a ideia de exclusividade, de espaço intimista, combina mais com o meu cliente e com o meu negócio. Não é uma loja que vai ter fila na porta. Você agrega mais valor até o Exatamente, produto, né? até porque o nosso trabalho hoje é com indicação. Eu não consigo atender 5 clientes ao mesmo tempo, porque não é simplesmente uma prateleira onde a pessoa entra e pega. A pessoa vai entrar lá, e aí ela vai falar, eu vou fazer um jantar, eu quero uma dica, eu quero harmonizar um salmão, que vinho você me recomenda, que queijo eu posso servir antes. Então é um bate-papo. Se o cara entrar lá com pressa, ele tá perdido. Porque, olha, sem querer, às vezes a gente começa a falar e vai dando uma aula, né? Ô, Thaís, e outra coisa, assim, a gente pensa em falar sobre a sua empresa, mas eu quero aproveitar esse momento que você está aqui para falar sobre vinho. Vamos lá. Porque automaticamente a gente vai estar falando da sua empresa. Né? Conta para nós, assim, você já falou agora que o Malbec é o mais conhecido. A gente vê que ficou na cabeça das pessoas, mas quando a gente olha hoje, tem grandes vinhos com uvas Shiraz, né, com Carmenere, com todas as uvas que existem no mercado, tem grandes produtos. Tem. O que você orienta para as pessoas assim, na hora que for comprar um vinho? O que você poderia dizer para quem está nos escutando assim, sobre vou optar pelo preço, vou optar pela marca, vou optar pela uva? O que é que você poderia dar essa consultoria para nós? Maravilha. Aqui? Eu não falei sobre a minha especialização, né? Então eu sou formada em administração de empresas, mas eu sou especialista em vinhos pela W7. Eu até trouxe meu bottom para mostrar para vocês. As pessoas acham que é da maçonaria, não é de vinho mesmo. É que nem de sommelier, né? A W7 ela tem 4 níveis no Brasil. Eu sou o nível 3, cada bottom... Dá pra mostrar bottom, aqui, nessa aqui, ó. Cada bottom significa um nível, né? Que é o verdinho. Acima do nível 3 é o DIP, né? Ou é o diploma, que isso aí é 1 ano e meio de curso. As aulas são todas em inglês. Os professores são Master of Wines, que é a maior classificação no mundo de vinho de conhecedores, né? Então, por enquanto, estamos no nível 3. Quem sabe a gente pensa em tentar um diploma nos próximos anos. Mas o vinho, então, é o seguinte, para quem está começando, a pessoa gosta de comprar o seu vinho sozinho. Isso é muito difícil, porque você vai numa loja, você vai no supermercado, você não tem alguém para te auxiliar. Então, uma dica básica para quem quer aprender a tomar vinho, para quem quer conhecer o seu paladar, né? O autoconhecimento é muito importante. Então, eu brinco que a compra é uma consulta médica. Você vai pôr o pé na minha loja, eu nunca te vi. Falar, Alexandre, eu quero um vinho. É para você mesmo? É um presente. É para mim. O que você gosta de tomar? Porque se a pessoa já sabe, fala, Thaís, eu gosto de taná, eu gosto de Syrah, você vai falar uvas e eu vou te dar uvas semelhantes. Agora a pessoa geralmente põe o pé na loja e não sabe nem o que ela gosta. E muitas vezes fala assim, eu não gosto que pegue aqui, ó.
Não gosto que pegue na garganta. Eu escuto muito isso. Isso é o tanino, né? O tanino é uma substância que tem nos vinhos tintos que ela é adstringente. Então, mas tá falando grego. É quando a gente come uma banana verde, um caqui verde, que a boca faz, né? Amarra. Isso é o pegar aqui que as pessoas não gostam. Eu tô rindo porque o garçom uma vez falou pra mim, eu falei, eu guardei a frase dele, isso que você tá falando totalmente. E não é? E é isso que as pessoas às vezes falam. Então, eu não gosto que pegue aqui. Então, vamos procurar uvas mais macias. O que é uma uva de iniciante? A Carmener. A Carmener do Chile é uma das primeiras tintas que toda mulher gosta. E eu falo mulher, porque mulher não bebe igual homem. Não, a gente tem um paladar mais apurado e mais delicado. Então a gente tem uma percepção maior de aromas, de sabores, coisa que às vezes o homem tá tão habituado a tomar uma cerveja amarga que aquela percepção ele já não tem. Então a gente pode ir para Carmener, a gente pode ir para Pinot Noir. A Pinot Noir, vou fazer uma observação aqui falando de um custo-benefício menor. Vamos falar de vinho de R$50. A Pinot Noir vai ser leve. Porque se eu tomar uma Pinot Noir de R$200, R$300, ela vai ser completamente encorpada e não vai ter essa tipicidade de fruta, tá? Então, nos vinhos mais econômicos, por que o brasileiro gosta da Malbec? A Malbec, numa faixa de preço aí abaixo de R$80, ela é frutadinha, ela é macia e ela é equilibrada, então ela desce redondo. Você não vai ter essa percepção tânica da uva. Agora, não, Thaís, eu gosto de vinhos mais encorpados. Então, a gente pode procurar uma Cabernet Sauvignon, a Taná do Uruguai, né? O nome Taná vem de tanino. Então, vai ser uma uva que vai ser mais encorpada e mais rascante. Aí temos também a Petit Verdot. E aí vai subindo, né? O céu é o limite. O céu é o limite no vinho. Tanto em valores, né? Quanto em complexidade, tudo que ele tem para dar. Uma dica legal também é você tirar foto. Eu fui no restaurante, tomei um vinho e eu adorei. Tira uma foto. Eu fui na casa do meu cunhado, abri um vinho, tira uma foto. Tudo que você amou e tudo que você odiou. Porque vai ter uma relação entre elas. É algum terroir que não te agrada? Ou é algum país que você gostou? Então, por exemplo, vamos falar de vinho verde. Vinho verde agora em verão, ele é muito refrescante. Ele é leve. Eu brinco que é vinho de mãe. Porque tem mais ou menos 8% de álcool, 9% de álcool. E a gente não pode ficar loucona, né? Mães, meninas, não podemos. Porque aí tá num churrasco, toma uma tacinha, você já toma de cara um Malbec de 15% de álcool, você não olha a criançada na piscina, no vigia, temos que ter responsabilidade. Então o vinho verde você vai tomando ao longo do dia, ele é fraquinho, ele é levinho, a gente consegue ir embora. Então se você gostou de algum vinho verde, muito provavelmente você vai gostar de outros vinhos verdes, porque ele tem uma tipicidade, uma semelhança. Vamos fazer uma comparação com o pé de moleque de Piranguinho, que é um clássico aqui da nossa região. Mas tem a barraca XYZ. Mas é um doce feito de amendoim, eles têm uma certa semelhança. Então, se eu pegar dentro da região de vinho verde em Portugal, se eu gostei muito de algum vinho, provavelmente eu vou gostar de outro, porque eles vão ser similares. E não é porque ele tem o teor alcoólico menor que ele chega a ser doce, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Porque às vezes a pessoa fala, esse aqui ele é mais doce e o teor alcoólico dele é menor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque se você pegar os vinhos fortificados, os vinhos do Porto, chega a 20% de álcool, são doces. Né? Eles receberam uma adição de aguardente vínica. Então ele tem muito álcool, mas ele também tem muito açúcar. Outra questão que as pessoas falam, desculpa, só fazendo um parênteses aqui, que quanto maior o teor alcoólico do vinho, a condição desse vinho ser melhor é grande. Isso é um mito também, né? Nem sempre um vinho com teor alcoólico maior vai ser um vinho de excelente qualidade. A maioria dos vinhos que eu tomei acima de 15% de álcool eram realmente excelentes, mas isso não significa que um vinho com 8, 9% vai ser um vinho inferior. Não tem essa relação, tá? A relação com o álcool tem a ver também com a maturação da uva. Então, quanto mais açúcar residual a uva tem, na hora de fazer a fermentação alcoólica, o açúcar é transformado em álcool, tá? Então, tem a ver, por exemplo, se você falar dos vinhos da Califórnia. A Califórnia é uma região que tem uma incidência solar muito alta. Lá que é a uva Zinfandel? A Zinfandel vem de lá. Então, eles geram uvas muito sobremaduras. E aí, na conversão do açúcar em álcool, os vinhos são muito alcoólicos.
então os vinhos lá são maravilhosos? São muito bons, mas não significa que seja por conta do álcool e um país que chegue a 12%, 13% seja um vinho inferior. No Brasil a gente tem também uma plantação, falaram uma vez, numa área bem árida, com alta incidência de sol. Acho que era as margens do São Francisco, não tinha? Eu nunca degustei, mas já ouvi falar, Alexandre, não conheço. Eu ouvi também dizer, mas não sei nem de qual vinícola. E em Minas Gerais, as vinícolas mineiras costumam também ter um teor alcoólico mais alto. É. Isso por conta desse açúcar na uva? Por conta do açúcar, terroir. Exatamente, tudo isso está relacionado. E outra dúvida para o nosso ouvinte, eu já escutei algumas coisas, mas aí você é especialista, eu falar não adianta nada. A garrafa, aquele mito ou não, do fundo ser... Do fundo ser maior, né? Isso, que você consegue colocar a mão dentro. Coloca a mão, às vezes na hora de servir, né, a gente usa, o sommelier usa assim para inclinar a garrafa. Aí, novamente, todos os vinhos que eu tomei que tinham realmente esse fundo maior eram maravilhosos. Então o vinho, né, que a base é retinha, é um vinho inferior. A vinícola nunca vai colocar um vinho mediano, um vinho mais ou menos, numa garrafa pesada, encorpada e robusta. Serão os melhores vinhos dela. Mas isso também está ligado aos vinhos de guarda. Vai poder... O que é vinho de guarda? Aquele vinho que eu vou tomar daqui a 5, 10, 15 anos. Então, como eu tenho que mantê-lo na posição horizontal, esse buraco embaixo da garrafa maior, ele permite com que não haja pressão e não quebre as garrafas na hora que você vai empilhá-las. Então, você consegue manter a garrafa mais segura, digamos assim. Mas também é um mito. E a questão também de manter o vinho na horizontal por conta da oxigenação, né? Do contato com a rolha, não é? Exatamente. Isso? A rolha de cortiça, ela permite uma microoxigenação. O que isso faz? Ele dá um envelhecimento em garrafa. Então, o vinho quanto mais velho, melhor? Depende do vinho. Se for um vinho de guarda, sim. E aí, quanto mais velho, melhor, desde que seja em rolha de cortiça. Se for aquela rolha screw cap, que é a tampa de rosca... Que não tem rolha, né? Não tem rolha. Então não vai ter influência nenhuma se eu deixar deitado ou em pé a garrafa, porque não tem que umedecer, não tem cortiça. E esses vinhos, existem vinhos caríssimos também. Caríssimos. Sem rolha, né? Sem rolha, O screw cap, ele tem muitas vantagens, né? Mas ele depende do que o produtor quer passar. Então, por exemplo, se eu sou lá da Nova Zelândia, da África do Sul, né? Esses vinhos, esse tipo de vedação vem principalmente do novo mundo, né? Que a gente chama, que não é da parte europeia. São os novos produtores de vinho. Ele mantém o aroma primário da uva. Ele mantém um vinho frutado, aromático, fresco. Então, se é um vinho que não passa por madeira, seja na fermentação ou na maturação, no envelhecimento, eu não tenho por que pôr na cortiça. Porque é um vinho mais fresco, mais frutado, né? Então, para que eu vou pôr na cortiça? Não tem necessidade. Então, depende muito do que o produtor quer. Ô, Thaís, eu já ouvi dizer também de que o porquê desse vinho ficar mais caro quando vai para um tonel de carvalho, que é a primeira utilização. Desse. Daí depois se torna os vinhos Gran Reserva. Né? Daí depois o reserva já vai para o tonel de segunda, terceira utilização desse tonel. E tem vinhos, eu tive em Bento Gonçalves, tem uma vinícola, agora eu não sei se é Emílio Carraro. Emílio Carraro existe, essa vinícola. Eu não lembro qual era a vinícola, que eles não utilizam nenhum tonel. E os vinhos não eram baratos, eram vinhos caros. O que justificaria, assim, na sua interpretação, essa questão desse vinho? Porque a justificativa de um tonel é que ele é caríssimo e na primeira utilização, né? Você falou de alguns pontos importantes. Sobre reserva, gran reserva, quando você fala na Espanha, tem um mínimo de tempo de madeira. Não necessariamente seja do barril de primeiro ou segundo uso, mas tem pelo menos 24 meses no carvalho, pelo menos 12 meses no carvalho, ou não passar no carvalho. O barril, quando o produtor coloca um vinho para estagiar, para envelhecer na madeira, de primeiro uso, ele vai escrever no contrarótulo. Contrarótulo ninguém lê, a pessoa acha que é uma informação irrelevante. E lá vai ter dica de harmonização. Só não lê quando eu tô sem óculos, porque eu não tô conseguindo nem enxergar que as letrinhas pequenas. Alexandre, tem tanta informação legal, eu falo lá para as meninas do vino delas, gente, leia contrarótulo, lá vai falar o que vai harmonizar, vai falar que uva, quais aromas esperar. E se for um vinho que passou o primeiro estágio na madeira, vai estar falando. Estagiou por 12 meses em barrica de carvalho francês ou barrica de carvalho americano de primeiro uso. Se for de segundo uso, também vai mostrar. Do terceiro, quarto uso, já não tem tanta influência da madeira.
E do quinto em diante vira um ambiente inerte, como se eu estivesse estagiando no inox, eu posso passar numa madeira de quinto uso, tá? Aí não vai ter aquela influência, porque o barril a gente compra pelo nível de tosta. Então você compra pelo grau de tostagem daquele barril. Quanto mais tosta teve, mais sabor e aroma vai passar pro vinho. Mais pro primeiro, menos pro segundo. Minha boca tá enchendo Tá d'água. enchendo d'água. Você sabe que eu até pensei em trazer uma garrafa pra gente? Ai, será que... Tá tomando, hein? Não sei, a louca do vinho vai trazer vinho. Mas eu vou ficar te devendo o vinho, Tá viu? bom. Pra gente tomar junto. Tá joia. Mas sobre o valor, o vinho brasileiro tá em alta, né? O vinho mineiro tá em alta. Então tem um pouquinho da procura e demanda, porque pode ser mais Produção, caro. né? A Lied de Carraro foi o vinho da Copa também, né? Aqui no Brasil, quando teve a Copa do Mundo. Então ela ganhou uma popularidade maior. Tá. E aí a gente... É aquilo, né? Se você tá pedindo, a pessoa tá pagando... E o que a gente escuta também, nem sempre o vinho mais caro vai agradar o paladar da pessoa. Não vai. A gente tem tido uma experiência espetacular com você, porque assim, a gente fala de vinho né, da América do Sul aqui, que é os vinhos do mundo novo, né? E os do velho mundo. Mas aí você tem indicado uns vinhos de alguns países. Uns países super inusitados, Conta né? um pouco dessa história desses países. A gente trabalha com... Porque isso é muito legal, esses vinhos que vocês estão trazendo, porque assim, a pessoa fala, eu quero um vinho italiano, um português, um espanhol. Não sai daquilo. Não sai daquilo. Ou traz um australiano ou um americano. E daí depois os brasileiros e argentino, chileno, uruguaio. Fica naquilo, né? Só que daí você já apresentou para nós tanto vinho. Fala aí alguns países que você está tendo a oportunidade. Que o Alexandre, né, ele é nosso mensalista. A gente tem lá então o Clube do Patrão, que é um clube de entrada de vinhos, uma assinatura de 2 garrafas mês. E temos o Clube Black, que são os nossos vinhos melhores. E esse ano a gente já conseguiu trazer Moldávia, Romênia, Bulgária e agora no mês de outubro os vinhos da Grécia. Olha. E o pessoal tá amando, né? São uvas autóctones, uvas da região. Esse mês da Grécia teve a Roditis, que é uma uva que a gente encontra praticamente só na Grécia, né? Por conta de acostumar ao terroir, adaptar, né? Então, mas se eu for lá pra Grécia e trouxer uma muda, eu não consigo vinificar aqui? Então, dificilmente, né? Na África do Sul, por exemplo, tem a Pinotage. A Pinotage é uma uva que foi criada em laboratório, foi feita de um cruzamento e ela dificilmente você encontra em outro país. Então a Pinotage para a África do Sul, eles batem no peito que é uma bandeira, que é como se fosse só nosso, aquele bairrismo, né? É igual a Carmenelle no Chile, que eles dizem que, né, depois que teve aquela praga na França, né? Ela foi redescoberta lá, né? No Chile, né? Achava que já tivesse sido extinta. E hoje eles batem no peito que no peito que é a Carmenelle deles, né? Mas assim, o que é interessante, tudo isso que você está trazendo para nós? Porque quando a gente fala de empresa, por exemplo, eu vou montar uma empresa de vinho. Então, assim, a concorrência vai ser maior se você trouxer vinho argentino, chileno e os europeus comuns. Então, essa experiência, além de você trazer uma experiência nova para quem é cliente seu, você está abrindo um novo leque. Né? Exatamente. E daí a gente que é do mundo do vinho, quem gosta de tomar vinho, você quer sempre estar experimentando. Né? Eu sempre tenho aquele que eu gosto, que é tradicional. Tem no nosso dia a dia, não tem? O tradicional é aquele que eu sei, não vou errar se eu for nesse. E de repente eu tô no dia que eu falo, não, vamos experimentar. Vamos testar algo novo, né? O vinho, Alexandre, eu brinco que tem que ter litragem. Quanto mais você bebe vinho, mais você tem conhecimento. Você fala, como assim, Thaisa? Vamos dar um exemplo de chocolate. Se eu fizer uma degustação às cegas com você, vou vendar os teus olhos, vou colocar 3 pedacinhos de chocolate na tua frente. Se eu colocar um pedacinho de guarda-chuvinha, quando a gente era criança, vai lembrar. Você não vai saber que é guarda-chuva? Você vai saber. Aí eu coloco um Laca, um Nestlé, seja alguma marca melhor. Você fala, opa, melhorou. Você não tá vendo, mas você conhece. Porque a gente tem memória gustativa, a gente tem memória olfativa. E aí se eu coloco um Lindt, um Copenhague, você vai saber qual é melhor, qual é inferior, porque a gente conhece. Então, por exemplo, tem épocas da nossa vida, porque o vinho a gente é de épocas também. Eu comecei na Malbec e enjoei. Fiquei anos sem tomar Malbec. Não gostava. Esse ano eu voltei com a Malbec, uma das minhas primeiras paixões. Então, se a gente fizer uma degustação às cegas, muito provavelmente eu vou descobrir que qual das taças da minha frente vai ser Malbec da Argentina. Porque tem um cheiro, aquele aroma característico, você sabe. Potência. O que você conhece, você sabe identificar. Justamente. Eu tive uma vez a oportunidade, né, de fazer uma degustação
E foi interessante que o cara falou assim, ó, alguém vai tomar esse vinho e vai sentir o gosto de uma fruta e outros de outra fruta. E assim, tudo tem a ver com o que você falou. Por exemplo, se eu nunca comi um pêssego, como é que eu vou falar que esse vinho tem né, me lembra alguma coisa ligada ao pêssego? Então é muito do que o vinho ele tem muito a ver com a nossa cultura também, muito, né? Muito a ver. E eu sofri com isso quando eu fui fazer a minha especialização, porque, por exemplo, quando você fala de Nova Zelândia, tem um aroma muito característico da Sauvignon Blanc de lá, que é a groselha verde. Você nunca tomou? Nunca vi, nunca senti um aroma, nunca degustei. É uma fruta que não chega no Brasil. Então, um dos meus exercícios foi ir no Mercadão em São Paulo, pegando frutas, especiarias e comprando mesmo, por exemplo, a ameixa. A ameixa tem a amarela, a preta, a vermelha e tem a seca, a fresca, a ácida, para você conhecer, porque isso ia cair na minha prova. E eu não conhecia, então como é que eu vou identificar um aroma que eu nunca senti na minha vida? Tanto é que quando a gente começa a dar degustação para iniciante, a pessoa, eu tô lá, né, sentindo aroma, as pessoas olham pra mim, é tão engraçado, porque eu tenho certeza que elas acham que eu tô inventando. Porque fica todo mundo assim, não é possível que você tá sentindo isso. E aí você fala, morango, todo mundo. Ah, agora que você falou, eu tô sentindo morango. Mas não é um hábito. As pessoas não sentem aroma das coisas. Essa correria do dia a dia, você senta, almoça, engole o almoço pra boca e pro nariz, não vê nem o que você tá comendo. Fruta, as pessoas não sentem cheiro de fruta. Como é que você vai identificar no vinho? Então, assim, passa na fruteira, pega, gente, o aroma de uma maçã. Maçã é uma das frutas mais aromáticas que tem. Muito mais aromática do que saborosa. Ela, às vezes, é mais ácida, mas o aroma de uma maçã fresca é... Nossa, que legal. Eu vou viajando muito, porque, por exemplo, o vinho a gente pode falar que também traz qualidade de vida em todos os sentidos, né? Sem dúvida. Se a gente falar de um mundo mecânico que a gente está vivendo, de engrenagem, onde todo mundo correndo e fazendo tudo rápido. Eu ainda falo, ontem mesmo estava falando com um amigo, falei, ó, cerveja eu tomo no máximo 3 long necks. Que depois disso, o que eu tô tomando é um líquido que já não tô sentindo o gosto dele, mais nada. Para mim são 3, eu me habituei em 3 e é o máximo. Agora vinho eu acabo tomando uma garrafa. Sem ver, né? Só que um vinho, às vezes eu ponho, às vezes estou em casa, vou ler um livro, alguma coisa, quando tá chovendo, assim, eu ponho uma taça de vinho, eu levo 40 minutos para tomar uma taça. Olha que delícia. E daí, assim, eu sinto esse vinho em todas as suas etapas, todas né? as camadas dele, né? O vinho é uma... Eu tinha um professor que falava que o vinho é uma mulher elegante. Ela não chega mostrando tudo que ela tem para mostrar. Ela vai devagarinho, ela fala baixinho, ela se veste bem, ela é educada. E aí, se você deixar, ela vai te mostrando. E aí ela vai evoluindo. Então a gente põe na taça, eu brinco com as alunas lá da loja. Falo, gente, não é pinga, não é tequila. Não pega a sua taça e... Vamos sentir os aromas. O vinho muda, o vinho evolui, o vinho cresce, né? Só que a gente tem que dar chance. Eu costumo brincar que, por exemplo, espumante é uma das minhas bebidas favoritas. Eu amo, quer me deixar feliz e abrir um espumante, né? E eu falo que é uma taça de férias. Porque eu nunca vi ninguém triste bebendo espumante. Ninguém chega em casa depois de um dia de trabalho, briguei com o chefe, o marido, criançada enchendo o saco, abriu o espumante. Não, você não fala isso. Vamos festejar, vamos abrir o espumante. O espumante é uma bebida festiva, uma bebida alegria, né? E o vinho, tem muita coisa no mundo do vinho que é frescura. Muita. Todo mundo tem um amigo chato que bebe vinho. Tem. Pra fazer graça, pra postar na internet, na rede social. Todo mundo tem, né? Então tem a hora do estudo, a hora que a gente vai sentar, a gente vai discutir os aromas e os sabores. Agora, ai meu Deus, não vou chamar a Thaisa pra ir na minha casa, que ela vai ficar lá. Não, gente, não sou assim no meu dia a dia, né? É o meu trabalho. Então tem um momento de estudar, tem um momento que o vinho é só pra relaxar, né? Mas eu aprendi uma coisa com meu pai que eu falo todo curso que eu dou, que é o seguinte: não beba com raiva e não beba triste. Isso é muito importante, é muito sério, né? Falar de alcoolismo, falar de excesso de bebida. Porque o álcool, ele potencializa sentimentos. Então, se você tá triste, vai afogar as mágoas numa garrafa de vinho, a sua resposta não vai estar no fundo da garrafa. E você vai ficar mais triste ainda, né? Então, o vinho, gente, ele serve para relaxar, ele serve para um momento... Eu brinco que não tem coisa mais gostosa que tomar um banho no escuro, sozinha. Quem tem filho pequeno que nem eu, fala pro marido, segura as pontas aí, eu vou entrar pro meu banho, acende uma velinha, leva uma taça de vinho,
Gente, mas é uma coisa. É uma terapia. É um momento. É uma mudança de mundo, né? É uma mudança de mundo. E nós, mulheres, hoje a gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo e a gente não dá. E hoje a mulher, a gente veste uma armadura de eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, para combater uma cabeça de uma geração que era... eu sou fraca, né? Eu fico em casa, eu só cuido de filha, eu não trabalho. Então, hoje a mulher, ela quer ser muito fortona, quer sobreviver no mercado de trabalho, em casa, no casamento, quer estudar. A gente não para, a gente tá sempre pensando. Então, essa pausa é muito importante, porque senão a gente surta, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, vocês trabalham 24 horas, né? A gente não para, né? E então o vinho ajuda nesse sentido. Então tenho que beber o vinho todo dia? Não, mas é um momento de descontração, é um relaxamento, né? Cada um sabe o seu limite, a gente sabe o nosso limite. É legal você falar essa questão do vinho, do momento, que teve um dia eu fiz um outro curso que eu fiz de vinho, aí um cara perguntou assim, quando que eu abro um bom vinho? Perguntou pro cara que estava dando o curso. Aí o cara virou para ele e falou assim, um bom vinho vai fazer com que a data fique marcada. Não é? Não precisa de um bom motivo. O dia que eu abrir vai ser um bom motivo. Aí depois disso que eu participei, eu só estava nesse mesmo curso que essa pessoa, depois que eu participei desse curso, agora os melhores vinhos que eu abri em casa não foram no sábado nem no domingo, foi numa segunda-feira. Datas aleatórias. Eu falei assim, vamos abrir esse vinho, mas hoje é segunda-feira. Eu falei, é hoje que eu vou abrir. É hoje que eu vou abrir. Então, assim, eu tenho vivenciado isso que eu aprendi no curso, né? Sem querer, eu acabei aprendendo isso. Alexandre, Deus é tão perfeito na sua soberania que eu falo pra você, ele junta, assim, Thaís e Marco Antônio. Somos pessoas completamente diferentes. Eu sou assim, se morre alguém perto de mim, na família, na minha cidade e tal... Eu chego na minha casa, eu quero abrir o meu melhor vinho, porque eu acho que eu vou morrer também, né? Eu falo, Marco, a vida é muito curta, vamos aproveitar. E o Marco, a nossa adega é dividida em duas partes, a parte de baixo é trancada, não sei por quê. Né? Porque senão eu já não ia ter mais nenhum vinho. Porque eu sou assim, sabe? Gente, hoje eu tô de bom humor, vamos abrir um espumante, vamos festejar. E ele, não, Thaís, ele compra vinho. Mateu, ele nasceu em 2015. Ele já tem um pequeno arsenal de guarda da safra do ano que o Mateu nasceu. Pra abrir com o Mateu. Mas já tá bom. Quando o Mateu fizer 18 anos. Já tá num... Não, é quando fizer 18, é quando passar na faculdade, é quando passar no vestibular. É quando... Marco, ele casa comigo e olha pra você ver. Que doideira. Tem que ter equilíbrio mesmo, né? Muito equilíbrio, porque senão eu já não ia ter um vinho dentro de casa, que eu saio comemorando as coisas, eu sou dessas. Não, mas é o que eu falo, vinho não pode guardar, você tem que consumir e depois comprar de novo. Não é? Eu falo que vinho tem que comprar pelo menos 2 garrafas, porque se for muito maravilhoso, você tem outra pra guardar, não é? Se for ruim, depois você dá pra aquelas visitas que não vão embora. E lá na sua empresa, conta uma coisa assim que você, ou na sua empresa ou na prestação de serviço sua como empresa também fora, alguma coisa inusitada que você, por exemplo, foi com uma ideia e acabou acontecendo outra, sabe? Uma coisa que deu muito certo ou que deu muito errado. É legal a gente colocar isso para a nossa audiência aqui. Tantas ocasiões, eu passo muito por... quando a gente percebe aromas mesmo, né? As pessoas falam aroma de cada coisa que, olha, só por Deus. Eu já escutei cada aroma. Tanto é que quando a gente vai dar curso, eu falo, pode sentir os aromas, vamos falar comigo. Mas eu não sei. Eu falei, não existe aroma errado, vamos discutir. E olha que eu já ouvi de tudo, né? Tem uns aqui que eu não posso nem falar do que eu já ouvi aroma. Eu falei, Pai eterno. Mas também puxando para esse lado da mulher, Alexandre, já passei muitas ocasiões de preconceito. Por ser mulher e por estar atendendo, sabe? As pessoas chegavam e falavam assim, o dono tá aí, né? E como diz a minha outra irmã, que eu falei da Camila que pinta, e a Mayra falou assim, eu sou a dona do dono, né? Então... Você quer falar com... Aí eu respiro, eu falo, pois não, como é que eu posso ajudar a senhora, né? Mas a gente escuta muito isso. E também falaram assim pra mim uma vez, perto do Marco, chama lá, pede pra sua assistente, né? Pede pra sua secretária. Então a gente que é mulher, as pessoas olham como inferioridade, né? Como se a gente fosse... E o que é isso, né? A mulher tá dominando o mundo. Não, tá já foi-se isso. Na verdade, ela manda. O homem só tá aproveitando só a mídia, só para poder deixar ele forte. Não mas a mulher tá muito mais forte que o homem. Mas então, daí esse caso assim que você presenciou de uma pessoa achar que você não era a dona ou era, né? Não que ser um funcionário. E se eu fosse também, né? Que não vai tem denegrir nada, demais, não tem nada disso. Mas... E a gente, assim, a gente passou
bom tempo na pandemia sem funcionário, né? Então a gente fazia a limpeza da loja, a gente vendia o vinho, a gente gravava um curso, fazia uma foto. Então é tão pequeno, né? A gente se fechar você é a dona, você é a funcionária, você... Não tem nada disso, né? Ainda mais o empresário hoje em dia, a gente não pode esperar, por exemplo, o cliente bater na nossa loja. Porque às vezes o cara não vai. Então você tem que chegar até ele de uma maneira... São muitas balanças pra gente equilibrar, né? Porque, por exemplo, eu como consumidora também não gosto daquela loja que fica te mandando o WhatsApp o dia inteiro. Isso me incomoda. Até porque eu não tenho tempo. Então eu tô na parte da manhã, eu fico com as crianças, trabalho remotamente, e na parte da tarde eu vou pra loja, né, fisicamente. E a pessoa fica mandando aquelas inúmeras mensagens, eu já não leio. Então a gente tem que quebrar hoje a cabeça, a empresa um leão, acho que nem um leão por dia, um leão por hora. Porque você tem que fazer com que o cara vá lá, você tem que ter um diferencial, você tem que ter um planejamento por trás disso. Não dá para chegar, né, meter o louco e vamos abrir um negócio sem estudar o mercado, investir muito dinheiro nisso. A gente vê tantas pessoas que acabam quebrando, né? Porque investir um alto valor, às vezes não dá nem tempo também. Não estudou o negócio. Não estudou o negócio, tem que ouvir. E é tão assim, às vezes, contraditório, porque lá a pessoa tem muito acesso a nós, né? Então, Thaisa, traz aquela geleia da marca tal pra mim, que eu vou pra São Paulo, eu tenho que procurar essa geleia, o dia que você trouxer eu compro. Aquele cara não vai comprar. O cara que encomenda é muito engraçado, ele não volta pra comprar. Mas muitas vezes outros compram. Então você tem que ouvir o teu cliente. Por outro lado, você tem que filtrar o que ele fala. Porque a gente escuta também muita abobrinha, né? Então, assim, é muito desafiador ser empreendedor, ser comerciante, principalmente no Brasil. E o governo não ajuda muito em parte tributária, essa parte de impostos. É até o Marco que cuida, porque eu não gosto disso. Meu negócio é ser vendedora, né? Cuidar de curso, escrever aula, e eu cuido dessa parte. Mas é muito difícil você... A internet veio para ajudar, mas ela atrapalha muito o comerciante local, né? A pessoa entra na tua loja com o Mercado Livre aberto, assim. Eu falo, ai meu Deus, né? Ou então com o Vivino. O Vivino, quem trabalha com vinho... Rola até as piadas internas. Lá vem o cliente do Vivino, gente. Você é contra? Não sou contra. Só que você tem que entender o seguinte, que é como se fosse uma Wikipédia. Então você entra lá, sem critério nenhum, e vai falar que esse vinho custou R$5 e que ele vale nota 1, uma estrela. E aquilo vai fazer com que a média caia. Né? Então a credibilidade fica aí. Fica difícil. É difícil. Ele dá para você ter uma pequena noção, né? É uma noção. Ou você usa também, Alexandre, como uma biblioteca sua. Deixa eu ver, porque um dia uma aluna mostrou, Thaisa, ela tem, aí ela tirou foto no vinho que eu servi e falou assim, olha aqui, ele falou que eu não ia gostar. Porque ele vai fazendo uma média de uvas que você toma e de estilo. Então, se a pessoa gosta de vinho encorpado, potente, complexo, muito pouco provável que ela vai gostar de uma Pinot Noir, que foi o caso. Ela falou, olha aqui, ele falou que eu não ia gostar, eu não gostei. Então, tem essas coisas que são bacanas. Agora, falar que o vinho custou R$5 e... Ou que não é bom, né? Só porque paciência, né? difícil. Tem que respirar. Mas interessante, você tocou num ponto importante do consumo no comércio local, né? Para quem está nos escutando, a gente está falando do sul de Minas, hoje de Pouso Alegre, você fica em Santa Rita do Sapucaí. A importância de nós, por exemplo, vamos supor, nós de Santa Rita do Sapucaí, consumirmos na cidade de Santa Rita do Sapucaí é muito importante. É enorme. Porque o dinheiro é uma energia que circula ali. Eu não consegui em Santa Rita. Opa, vamos para Pouso Alegre, vamos consumir no sul de Minas, vamos deixar o sul de Minas rico. Agora todos nós queremos levar vantagem em algum momento, né? E daí a gente tem aí as redes sociais, mas a gente não pondera, né, o custo-benefício, de repente, de eu estar comprando lá do Mercado Livre, né, com uma diferença pequena, uma diferença às vezes pequena, mas porque eu quero receber no conforto da minha casa, mas eu não estou valorizando o tempo seu lá com ar-condicionado, a sua consultoria, porque uma coisa é a venda, vender qualquer um pode vender, mas dar a consultoria poucos vão dar. Exatamente, é o que eu falo, a loja não é uma prateleira, se fosse isso não ia precisar de funcionário, a gente faz aquilo do pegue e pague, né? Isso. Não, eu preciso entender a sua necessidade, você também é comerciante, você sabe, eu não vendo vinho,
né? Eu vendo experiências, eu vendo o paladar. Eu vou conhecer o paladar do cliente, vou criar uma experiência para ele repetir na casa dele. Então, o meu trabalho, principalmente, é uma consultoria. Eu tenho os meus clientes, o Marco tem os clientes dele, porque a gente vende de uma maneira diferente. Nós temos perfis diferentes. A pessoa entra na loja, o Marco já fala, é seu cliente. Eu atendo só os meus clientes, entendeu? O seu é emocional, dele é racional. Totalmente. Porque eu Pelo pouco que você falou. Você já deu pra perceber. E o Marco fala assim, Thaís, às vezes a pessoa tá com pressa, ela não quer uma aula. Eu falo, deixa eu falar, Marco Antônio. Mas tem tudo isso, é uma embalagem. É uma sacola que pra gente custa R$5, R$4, que você dá pro seu cliente. É o ar-condicionado que tá ligado o dia inteiro. É um cafezinho que você dá pro cliente e não cobra. Né? É um expresso com chocolatinho da Lindt. Tudo isso é uma conversa ali, é um contato, que eu brinco que é a consulta médica. Não é simplesmente comprar o produto. E é muito sério isso que a gente está falando, Thaís. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem uma diretoria, né, no Sindivale, aqui que eu participo, e tem um estudo feito pela nossa Federação do Comércio, eu não sei se chega a trilhões, mas eu achei que chega a bilhões de reais. Esse pessoal que está comprando da Shopee, $50 que não são tributados. $50, a gente está falando de um ticket médio de R$250. Se tributar, vai para R$500. Esse é o preço do ticket médio no comércio. Se a gente falar de um ticket médio de R$500 na sua empresa, se você pensar que bilhões de reais não estão ficando no Brasil, estão indo para fora do país, aí é triste. É triste e assim, é algo que vai afetar todos, porque hoje afeta nós empresários diretamente. Mas amanhã vai afetar a mão de obra. A gente pode sim ter uma tendência de ir para um pegue e pague por conta disso. Então as pessoas têm que refletir muito e a gente tem que fortalecer sim o comércio local, pensando que esse comércio local é que mantém vivo ali o trabalho do comércio, da indústria e da prestação de serviço. É muito importante. É um ecossistema. Né? E eu cresci também, né? O meu pai, ele sempre teve comércio e ele sempre falava para mim, para minha mãe, nós somos em 3 mulheres lá, né? 4 com a minha mãe, 3 filhas. A gente quer cortar cabelo, a gente quer ir na loja comprar uma roupa. Vai na loja da minha cliente. E ela compra aqui, eu compro lá. É assim que funciona. Eu cresci aprendendo isso. Legal. E hoje eu faço isso. E é muito legal, né? E já tive casos também de chegar pessoas lá, consumidores, e querer comprar a minha embalagem. Você me vende a sua sacola? Eu falo, não, eu não vendo sacola, eu vendo vinho. Não, mas vinho eu tenho em casa. Eu vou saber lá o que a pessoa vai poder na minha sacola? Já teve um caso que a pessoa foi para trocar. Eu ganhei esse vinho aqui da loja e vim trocar. Eu olhei e falei, olha, esse vinho não é da loja. A gente sabe, todos então, os hoje produtos... você não vende a embalagem sozinho, de jeito nenhum? Não vendo. Aí essa pessoa falou assim, mas e se eu... Então me vê o vinho mais barato, eu vou pegar na sua sacola, chego em casa e eu vou trocar. Falei, mas aí é uma conduta sua. Eu não sou uma fornecedora de embalagem. Olha. Se você quiser trocar, ou se a pessoa vier aqui, eu vou ser obrigada a falar que esse vinho não foi adquirido aqui, né? Então a pessoa quer pagar pela tua embalagem para ter o teu nome, mas não quer te prestigiar. Olha que coisa contraditória. Thaís, nós estamos chegando aqui ao final. Eu quero fazer uma pergunta só de curiosidade. Se eu fosse comprar um vinho lá na sua loja hoje, um vinho de custo médio alto, qual vinho que você indicaria para mim? Pra você mesmo tomar? Aí eu quero saber o que te agrada. Que uva que você costuma... Não, eu não tenho... ultimamente estou tomando a Syrah, gosto do Malbec, do Cabernet, mas eu não tenho assim... A Carmenère eu gosto menos. Ela é mais fraquinha, né? Digamos assim. Eu gosto de um vinho mais potente, mais amadeirado, mais achocolatado. Sabe o que eu ia te sugerir? Um Cabernet Franc brasileiro da Valmarino. Que ele é um vinho que... O brasileiro tem preconceito com vinho brasileiro. Eu já tive muito cliente que falava assim pra mim, mas isso aí eu pago no argentino. Então você paga no argentino, mas não paga no brasileiro. E a tributação do Brasil é maior do que o vinho importado, é isso? Não, o Brasil tem inúmeras forças que puxam para trás, né? Tanto o produtor quanto o comerciante. A gente estava conversando aqui sobre nota, Minas Gerais e tal. É tudo muito diferente, né? Essa parte que eu falei que eu já nem lido, que deixo esses BOs todos pro Marco. Mas o vinho hoje é o seguinte, lá na loja começa em R$36, R$36,90. E hoje o meu vinho mais caro é R$1.700. Mas o que eu mais vendo? Eu vendo mais... Não é. É um Brunello de Montalcino.
italiano. É. O Almaviva eu não tenho, eu tenho o Dom Melchior, também é muito bom, né? Eu acho que tá 900 e pouco. Vamos fazer esse padrão, não? É o vinho para ver Deus. Por isso que é importante, sabe o que? Confraria. Confraria é legal. Você reunia uma galera para degustar um vinho junto e faz o rateio desse valor da garrafa. A gente já conseguiu tomar vinhos caríssimos que não ia comprar, né? Mas esse negócio de rateio, uma vez eu tava na Itália, daí eu fui naquelas máquinas de vinho. Daí eu falei, eu vou experimentar esse Sassicaia. Ai, e é uma delícia, né? Mas o Sassicaia, viu, Paçoca? Presta atenção nisso pra você entender. É meu conterrâneo, lá de Santa Rita. O dia que você for lá pra você saber. Aí tinha aquelas máquinas, eu falei assim, então eu vou querer esse. Quanto que era? O Sassicaia, a garrafa lá era 180 euros lá. Tinha de 150 a 180 euros nessa loja. Aí uma safra 2015 na época. Imagina o Sassicaia. É do ano do Mateu. Fala pro Marco comprar pra nós. Aqui, quanto que não tá um vinho desse? Nossa. 3 mil pra cima. Opa. E daí o que aconteceu? O cara colocou metade do que tá nesse copo e deu pra mim e eu tomei. Aí eu falei, não, eu vou tomar ele. Daí ele falou, não, já pus o que você... Você achou que fosse um chorinho, uma provinha. Uma provinha, tá vendo? Tá bom, levei uma não tinta em 16 euros, rasguei, porque tinha vinho lá de 16 euros, a garrafa que ia me deixar muito alegre, muito contente, mas nem degustei direito, pra você falar... nem soube o gosto dele, porque eu achei que era uma prova da prova. Deixa eu beber rápido pra ele servir a dose. Nossa. Mas são experiências que a gente vai vivendo, que é muito legal. Até hoje te contar, legal. Deu errado pra mim, mas é legal de contar hoje, sabe? O vinho hoje eu percebo muito assim que eu tenho clientes mais novos, de 30 para cima, que são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou estão começando a empreender no seu negócio, e o vinho representa não só um passaporte para a vida adulta, quanto a parte social. Então, por exemplo, é diferente você chamar o seu cliente para fechar um negócio e tomar um vinho, do que a gente sentar num barzinho e tomar uma cerveja. Então, o vinho, ele passa uma sofisticação e uma seriedade. Então, a gente já fez várias rodas de negócio com o vinho, porque o vinho tem tudo a ver. E já teve também empresários contratando a gente para saber conversar sobre o vinho. Porque falou, o cara puxa um assunto, eu não sei pedir o vinho, eu não sei olhar uma carta e escolher um vinho para pedir numa reunião, no almoço de negócio. Então, faz parte, tem essa parte social. Essa parte da integração, essa parte da sofisticação. E que ajuda o empresário, de repente, a fechar um grande negócio. Sem dúvida. Então, esse vai ser o pro, para você que está nos escutando, já tem mais de ano que eu estou conversando com a Thaís, mas a gente não conseguiu fechar ainda. Vamos tirar do papel. Vamos tirar do papel. A gente vai fazer a nossa confraria aqui do Sindivale, do Sindicomércio, né? Para a gente trazer os empresários aqui e você fazer esse papel aqui conosco. Né? Combinadíssimo. Então tá certo. Thaís, eu queria que você desse as suas considerações finais. A gente quer agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. As pessoas que estavam nos questionando aí sobre trazer uma mulher, e a gente que está perdendo tempo mesmo de não trazer as mulheres, porque tem muito conteúdo. A gente agradece muito e queria que você falasse suas considerações finais aí para a nossa audiência. Bom, eu que agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui. Espero ter ajudado outras mulheres, outros homens que queiram começar a empreender. Lembrando sempre que um planejamento é primordial, não dá pra gente começar na base do achismo, né? A gente só perde tempo e perde dinheiro. E falar que o vinho não é um bicho de 7 cabeças, o vinho não é só o vinho caro. Às vezes eu recebo mensagem assim, você tem vinho na sua loja que custa menos de R$100, né? Então às vezes a gente passa uma imagem, a gente quer passar uma imagem de cuidado, de coisa importante, mas sem querer você passa uma imagem de um preço maior. Não necessariamente, né? Pelo contrário. A ideia da adega do patrão, o nome vem da ideia de onde tem as coisas mais importantes. Como se fosse da sua casa. O que é a adega do seu, né? O que tem na adega do Alexandre? Quais são os vinhos que estão lá? São os melhores vinhos para você. Então, lá na adega do patrão é essa a ideia, de que tudo que tiver de melhor você vai encontrar, né? Então, eu espero que tenha dado ideias positivas, que a gente tire ideias do papel. E também quero convidar as pessoas que ainda não conhecem a Adega do Patrão. Pode falar a rede social sua, porque depois o Emerson vai colocar na hora que tiver. Bacana. É @Adega do Patrão, tá? E lá tem um link de WhatsApp que cai direto ao meu WhatsApp. A gente faz muita questão da gente atender os clientes para garantir que eles pelo menos sejam bem atendidos e que a gente consiga também passar referências, ajudar a pessoa a se conhecer. Porque muitas vezes a pessoa ainda não tem um conhecimento, né? Eu adoro quando alguém vai lá e fala, eu quero aprender a tomar vinho, eu não entendo nada e eu ouvi falar que vocês entendem, vocês podem me ajudar?
Isso para mim é uma alegria no rosto. Então quero convidar as pessoas a conhecerem, né, lá em Santa Rita do Sapucaí, e agradecer mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado.